o decreto do IOF... Andreasa, mas o parlamento podia, via projeto de decreto legislativo, derrubar o decreto do IOF? Porque o governo está dizendo que vai levar para o Supremo, vai judicializar a matéria. Está dizendo que, porque afirma que o parlamento não poderia fazer isso, porque o decreto, alterando as alíquotas, digamos assim, do IOF, que esse decreto é a forma de fazê-lo e como foi feito, prerrogativa do executivo. Eu, estudando a matéria e conversando com muita gente, eu sustento que o parlamento, que tem a intenção pervertida, que vai para a emboscada, que faz a blitz, que chantageia, que do ponto de vista formal, a queda do decreto do IOF é perfeitamente constitucional. Porque qual é a lógica do IOF? É um imposto de natureza regulatória. Por isso, ao governo, ao executivo, é dado o poder de alterá-lo à revelia do parlamento. Porque ele tem caráter circunstancial, alocativo, regulatório, para corrigir pequenos erros, para regular. Tem IOF, natureza regulatória. Se o governo tivesse mexido o IOF para regular, como já fez várias vezes, beleza. Mas nesse caso aqui, está dito isso. A própria Gleisi Hoffmann disse. A intenção do aumento das alíquotas do IOF, nesse caso, é arrecadatória. Se é arrecadatória, precisaria passar pelo parlamento. Então há um drible ao parlamento. Portanto, autoritário, movimento autoritário, instrumentalizando o IOF para fins arrecadatórios. Essa é a razão por que o parlamento pode, e o fez, derrubar o decreto do IOF. Então você vai judicializar isso aí, reclamar do movimento do parlamento, sob qual argumento? Se você aumentou o IOF, pretendeu aumentar o IOF para arrecadar, e não poderia. Se há um desvio claro de finalidade. Então, o governo vai judicializar, e o maledicente dirá que que o Supremo se transforma numa espécie de terceira casa legislativa, um parlamento de apelação, porque o governo tem se escorado muitas vezes, ou mais do que muitas vezes, no Supremo para resolver os seus problemas. Então vai judicializar a questão. Eu não vejo como questionada a constitucionalidade da decisão pela derrubada do IOF, como se possa ver inconstitucionalidade nisso, mas, bem, provocado, o Supremo pode declarar. Não, a decisão, a medida do parlamento é inconstitucional. Pode. Eu diria até que fará isso. O governo contando com o Supremo como uma espécie de terceira instância parlamentar. A bancada do governo Lula, a bancada lulopetista no Supremo Tribunal Federal. Pode acontecer, mas além de aumentar a temperatura e de chamar de novo o Supremo para a matéria que é legislativa, não faz sentido. Não faria sentido. Andreasa, alguém dirá, mas o parlamento, então, você apoia a derrubada do IOF? Eu não estou aqui para apoiar uma coisa nem outra. Eu estou aqui para identificar a questão, nós estamos tratando dela, e apontar as intenções. Ainda que se seja contra o aumento do IOF, ainda que nós estejamos deixando claro aqui que o parlamento tem a prerrogativa de derrubar, porque o governo invadiu autoritariamente o que seria tomou uma decisão sozinho para aumento de arrecadação sem consultar o parlamento, ainda que o parlamento pudesse fazer o que fez, e a meu ver está escorado em função disso, ainda que seja que você considere horrível qualquer aumento de imposto, e
ninguém gosta de imposto. Então, ainda que você encontre razão, o parlamento fez bem em derrubar o decreto do IOF, será preciso observar a intenção que há aí. E aí o parlamento não entra de puro. O parlamento não está em defesa da diminuição da carga tributária no Brasil. O parlamento não está, na prática, discurso é uma coisa, ele não está contra o aumento de impostos, a favor da revisão de gastos no Brasil. Isso é balela. O parlamento emboscou um governo, um parlamento forte, emboscou ontem um governo fraco, porque quer garantir o seu. E aí fica posta a incoerência. Chegamos à matéria emendas parlamentares. Não é a única razão que justifique o que aconteceu ontem, mas é uma razão importante. Desses, sei lá, mais de 50 bilhões de reais que há em emendas parlamentares, o governo Lula pagou pouquíssimo, algo como 1 bilhão apenas. Nós estamos indo para julho de 2025. Fica bastante claro, né, e desse bilhão em emendas, a última vez que eu vi, 0 de emendas de comissão, onde se opera a nova superfície, a superfície atual, de operação do orçamento secreto. Essa é a razão do mau humor, uma das razões do mau humor. Há uma percepção de que o governo opera junto com o Flávio Dino, que é o relator das matérias de emendas parlamentares das ações a respeito no Supremo Tribunal Federal. Há uma percepção, certa ou errada, do parlamento de que há uma dobradinha, uma operação conjunta entre Flávio Dino, ex-ministro de Lula, que o maledicente chamará de líder do governo Lula no Supremo Tribunal Federal, nesse terceiro parlamento, essa terceira casa parlamentar legislativa que há, que haveria uma operação entre governo e Flávio Dino para segurar as emendas parlamentares e para tentar enfraquecer o parlamento, que opera e se elege e reelege por meio desse fundo eleitoral paralelo em que consistem as emendas parlamentares. Então há uma insatisfação com isso. Há uma insatisfação e mesmo uma desconfiança em relação ao governo. Essa é uma das razões, mas não é a principal. Difícil apontar qual a principal razão para o que aconteceu ontem. Uma combinação de coisas. Eu já falei aqui sobre os estímulos eleitorais e sobre as razões postas para que o parlamento não fique tão, mesmo tendo um monte de ministério, os partidos do chamado Centrão, para que esses partidos e o parlamento, de modo geral, não fique fechado com o governo Lula e possa derrotar o governo Lula aqui e acolá, defendendo seus próprios interesses.